Nós estamos vivendo uma guerra, se pudermos falar assim, uma guerra. É o poder da esperança contra o poder da quarentena e da pandemia. Nós estamos vendo esses dois poderes se digladiando, mas nós sabemos que o poder da esperança é muito maior do que o poder da pandemia e da quarentena. Eu sei que a pandemia está aí fazendo tantas caretas. A quarentena tem nos prendido dentro de casa, fazendo com que tantas situações tão delicadas estejam acontecendo. Mas eu quero hoje trazer ao seu coração exatamente o que está degladiando, essa luta. O poder da esperança é muito maior do que o poder da quarentena e da pandemia. Por isso, tudo que nós temos na Bíblia não tem novidade alguma. Tudo que está aqui foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está aqui tem um propósito. Há uma razão para estar aqui. Não precisa acrescentar absolutamente nada. Toda resposta está aqui. E o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É esta a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, eu quero ler para você hoje, nessa manhã, aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 16, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão interessante que Jesus, ele fazia perguntas, e ele ensinava muito com perguntas, porque ele tomava as respostas para mostrar aquilo que ele era, aquilo que ele desejava. Diz aqui o texto: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem? O que as pessoas estão contando a meu respeito? O que eles falam sobre mim? Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou diz alguns dos profetas, que foram milhares de profetas. Mas é interessante que Jeremias, esse homem, Jeremias, você vai ver aqui na Bíblia um livro que são as profecias dele, um texto de Jeremias. E Jeremias é considerado assim um profeta chorão, porque ele escreveu até um outro livro chamado Lamentações. E Lamentações é quando você quase que chora, a toalha fica tão cheia de lágrimas que você pode torcer, né, assim que as lágrimas vão cair. Então na Bíblia tem esse livro escrito por Jeremias chamado Lamentações. Lamentações. E Jeremias foi confundido com Jesus. Note bem, algumas pessoas, Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros: o senhor é Jeremias. Estavam confundindo Jesus com Jeremias. Quem foi Jeremias? E hoje eu quero caminhar com você exatamente sobre essa compreensão, para que você possa saber quem foi Jeremias, o que ele deixou. Jeremias
foi vocacionado quando ele era assim, muito jovem ainda. Ele tentou fugir do duríssimo ministério que foi colocado à frente dele. Talvez não tenha havido em toda a história do povo de Deus um profeta que foi tão mal compreendido, tão impopular como Jeremias, porque Jeremias foi considerado assim um profeta chorão. E ele estava falando assim e trazendo tantos vaticínios sobre Israel, trazendo a sentença do coração de Deus sobre Israel, em momentos assim tão delicados. E ele falava até do cativeiro da Babilônia, que seria um cativeiro durante 70 anos. E ele tinha como se fosse um secretário para ficar escrevendo as profecias, chamava-se Baraque, aquele que escrevia para ele as profecias. Jeremias, ele era uma pessoa assim muito sensível. Quando você vê, ele tinha a pele muito suave. Tem gente que tem a pele assim muito dura, que é insensível. Mas Jeremias, quando você vai caminhando nos seus livros, você pode entender como que ele era capaz de condoer, sofrer com seu próprio ministério. Jeremias sofria em pensar no cumprimento das suas profecias, porque eram profecias assim de juízo, eram profecias que a intervenção de Deus chegava, e aquilo trazia para ele uma angústia na alma muito grande. Em certa ocasião ele foi jogado numa cisterna lamacenta, foi jogado naquela cisterna para morrer, quase morreu, mas foi o rei Zedequias que o mandou tirar daquela cisterna. Ele foi levado para o Egito como prisioneiro em 586 a.C. Mas ele escreve esse livro chamado Lamentações. E quando você lê este livro, ele fala sobre a destruição que o Jeremias estava vaticinando. A sua mente é invadida assim por tantas lembranças. E eu queria que você tomasse o livro de Lamentações. É um Lamentações, você sabe o que é lamento. Lamento é choro, é angústia, são gemidos, são clamores, são lágrimas. E muitas vezes essas lágrimas são tão intensas. Esse homem, Jeremias, ele se transforma para nós hoje nessa referência que eu vou caminhar com vocês aqui no livro de Lamentações e no livro profético. Ele diz assim, ele era um homem que viu a aflição. Está escrito aqui em Jeremias capítulo 3, o verso número 1 diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele viu a aflição, ele viu o castigo, ele viu a angústia do povo de Deus vindo pelo Senhor. E quando lemos esse texto aqui, ele mostrando exatamente essa realidade, eu sou o homem que viu a aflição. Mas ele não simplesmente viu e passou de largo, não. Você vai conhecer um pouquinho sobre Jeremias e vai ver a angústia do coração dele. Quando vivemos o momento que estamos vivendo, dessa quarentena, dessa pandemia, em situações tão delicadas, quando você vai chegando, recebendo só notícias as mais avassaladoras possíveis, tanta angústia, tantas mortes, tanta família sendo acabada, destruída, tantos desempregos, tantas falências, tantas situações tão angustiantes, tantos gemidos. Aflição é isso, aflição. Mas aqui está esse homem, e ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Em Jeremias, voltando no profeta, sem ser a lamentação, Jeremias capítulo 20,
Do verso 14 em diante, Jeremias capítulo 20, do verso 14 até o versículo 18, ele traz exatamente um testemunho dele. E ele diz assim: maldito dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como umas cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Esse era o currículo aqui do Jeremias. Ele dizia: eu sou o homem que vi a aflição. E ele dizia, em Lamentações capítulo 3, eu estou farto de amargura. Capítulo 3 de Lamentações, o verso 15, ele diz: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Absinto é o que é amargo. Fartou-me de amargura, fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Você vai percebendo o coração doído de Jeremias, mas Deus o levanta. Por isso que a fama de Jeremias correu tanto, que quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem sou eu? Eles falaram: você é um igual a Jeremias. Por quê? Ali estava o Senhor. É tão interessante, ele fala de amargura. Quando lemos no livro de Ruth, no capítulo 1, o versículo número 20, Ruth, capítulo 1, o verso de número 20, nós vamos encontrar a palavra amargura. Diz assim, Noemi falando: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Algumas pessoas não entendem o que seja a caminhada com Deus. Hoje, infelizmente, quantas igrejas não pregam nem mais a Bíblia, não tem mais nem anúncio da palavra. Muitas vezes é um evangelho que excluiu das Escrituras. O próprio Senhor nunca quis enganar ninguém. Ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está essa mulher, Noemi, e ela disse, porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quem sabe nesse tempo você está passando por tanta amargura, passado por momentos assim, de tantas lágrimas, de tantos gemidos. Estamos vivendo esse tempo tão delicado, tão difícil, mas encontramos isso. 1 Samuel, capítulo 1, o versículo número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana, diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Se existe algo que temos feito nesses últimos dias, levantou-se Ana, coloca o seu nome no lugar de Ana, com amargura de alma. Muitas vezes o nosso coração adoece, o nosso coração fica amargo, fica azedo. Quantas vezes você gostaria tanto, hoje quando estamos aqui, nesse templo tão lindo, ficava aqui milhares de pessoas, hoje vazio,
Mas eu sei que de uma maneira, como só Deus pode explicar, nós temos hoje, eu acho que para cada pessoa que estava sentado aqui, fora, para cada uma deve ter talvez 10 pessoas a mais, ou 100 pessoas a mais, participando dessa celebração de culto. Nós não entendemos os caminhos do Senhor, não temos esse tipo de entendimento. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, a Bíblia diz, pertencem a nós e aos nossos filhos. Quando olhamos aqui a história, está dizendo aqui de uma forma tão grande: levantou-se Ana, que seria a mãe de Samuel, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que existe um tempo. Existe um tempo de abraçar, um tempo de não abraçar, um tempo de rir, mas é um tempo de chorar, um tempo de nascer, um tempo de morrer. É importante que você entenda, para cada momento há uma estação. Eu tenho 71 anos de idade. Não adianta eu querer vestir uma roupinha de 18 anos. Compreende? Há um momento que você precisa se ver nesse espelho que é a própria palavra de Deus. Você não perde absolutamente nada quando você mostra aquilo que realmente você é. E você precisa ter a compreensão que Deus te ama do modo como você está vivendo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como tirar coisas boas no meio da aflição? Como tirar coisas boas no meio de situações tão complicadas, tão difíceis? Jeremias, ele foi feito também objeto de escárnio. Quando lemos aqui em Lamentações, capítulo 3, o verso de número 63, Lamentações 3, 63, diz assim: observa-os quando se assentam e quando se levantam, eu sou objeto da sua canção. Os amigos de Jeremias cantavam uma canção de desgraça para ele. Observam quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da canção deles. Hoje, a conversa normal das pessoas, todo mundo conversa falando a respeito da pandemia, a respeito da quarentena, falando em detalhes do coronavírus. A conversa é essa. Mas aqui, o que começa a acontecer? Essa conversa, ela vai machucando por dentro, ela vai chegando juntos, e ali Jeremias se transforma nesse objeto de escárnio. O Salmo 123, os versículos de número 3 e 4, falam exatamente sobre isso. Salmo 123, os versículos 3 e o versículo 4, dizem assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O grito aqui tem sido este: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Quantas vezes pessoas que não têm o temor do Senhor olham, e muitos dizem: onde está o seu Deus? O que adianta? Onde está? Será que valeu a pena servir Jesus? Será que você viu caminhar com Ele? Nós olhamos apenas um momento. Só Deus conhece o amanhã. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jeremias
se levanta como um referencial para todos que buscam uma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? E essas respostas afloram de uma forma muito intensa. Encontramos essas respostas aqui, trazendo ao nosso coração, em Mateus capítulo 27, versículo 39 até o 44. Mateus capítulo 27, verso 39. A Escritura traz exatamente esse retrato, dizendo assim: Jesus estava ali na cruz. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus estava ali. O texto está dizendo, ao ponto de blasfemarem. Mas quando lemos em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Paulo, ele abre o coração e ele diz exatamente assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez. Somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não sou eu que escrevi. É o que está escrito aqui na palavra. No meio da pandemia, no meio da quarentena, no meio de todas essas situações que estão acontecendo, e que você vive situações tão delicadas. Sua empresa fechou, perdeu o emprego, o aluguel tem meses que não é pago. Situações tão terríveis. Como enfrentar todas essas situações? Tudo na vida é como termina, é que se conta. No meio de tudo isto, o ouro vai sendo depurado pelo fogo. Toda impureza vai saindo. Muitos que se diziam cristãos, mas que não tinham nenhum tipo de compreensão. Quantas vezes pessoas vão para algumas igrejas que a única coisa que vão encontrar é: eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, vou ter 5 apartamentos, 8 automóveis. Meu querido, você pode ter 50, não é isto. Mas a fé é algo tão simples. É você ter Jesus,
é tê-lo na sua vida, é tê-lo como o Senhor da sua história. Aqui está esse homem, passou por situações tão delicadas como acabamos de ler, sem paz, sem lembrança do bem. Jeremias, em Lamentações capítulo 1, o verso 16, ele diz assim, Lamentações 1,16, por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em lágrimas, em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados. Lamentações 1,16. Porque prevaleceu o inimigo. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Numa guerra, ela não é definida só por uma batalha ganha, mas pela última batalha. Nós temos aprendido que a crise, ela não desenvolve o nosso caráter, apenas revela. No meio de toda essa situação, você pode ficar só amaldiçoando, mas você pode colocar para fora a sua própria compreensão. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas se não veio nessa noite, vai ter um amanhecer. Mas se não se passou mais uma noite, mas vai ter um amanhecer. Ah, mas já esperei uma semana, vai ter um amanhecer. O choro pode durar uma noite, a alegria, ela vem. Jeremias diz, por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos são desolados. Por quê? Porque prevaleceu o inimigo? Não. Nós já sabemos o fim da história. Isso traz alento ao nosso coração. Assim como Jeremias, talvez muitos de nós temos que nos lamentar. E mais ainda, como Jeremias, muitos não conseguem se desvencilhar de suas lembranças, muitas vezes tão amargas. Do marido que foi embora, da esposa que o abandonou, da empresa que faliu, da perna que perdeu, do olho. É isto. Guarde no seu coração. Veja as consequências dessas lembranças amargas da vida de Jeremias. Toda ação provoca uma reação. E toda ação traz também consequências. Em Lamentações capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Uma das consequências é que a pessoa começa a envelhecer antes da hora. Tem gente que tem 30 anos, que é mais velho do que eu, que tenho 71. Não de maturidade. Não é isto. Pessoas que veem só impossibilidades. Eu confesso, eu tenho sonho para viver até 100 anos, mas só tenho o dia de hoje para viver. Quando você entende isso, que a vida não é marcada simplesmente pelo relógio, seus atos, sua dedicação, sua entrega. Aqui Jeremias, no capítulo 3, o verso 4, fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Quando você lê o Salmo 102, os versos 3 até o versículo 5, dizem assim, Salmo 103, Salmo 102, verso 3 até o 5. Ele diz, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão.
Os meus ossos se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Que quadro tão triste. Da velhice. Os meus ossos se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. No Salmo 31, o verso de número 9 e 10, diz assim: ele grita: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos me consomem. Algumas pessoas acham que isso não existe na Bíblia, que o momento que estamos vivendo é um momento único. Os fatos históricos não se repetem. Porque um fato fica para trás. Mas os princípios da história se repetem. O que estamos vivendo hoje, você pode murchar no meio de todas as situações, como pode florescer de um modo tão intenso. Quando você lê aqui, o grito do salmista dizendo: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. A tristeza está estabelecida, a angústia está aí. O Salmos 32, o versículo 3. Salmo 32, verso 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. A palavra Satanás significa acusador, aquele que aponta, aquele que acusa. Deus não é o acusador, Deus é o perdoador, é diferente. Aqui, Davi, depois de ter bagunçado a vida dele, não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Não existe nada que Deus não saiba. Ele sabe. E mesmo sabendo de toda a bagunça na sua vida, Ele continua te amando. Mas era preciso que Davi fizesse isso. Ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu sufoquei, enquanto eu não confessei, todo pecado confessado e abandonado é perdoado. A Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem coisa melhor do que você deitar, colocar a cabeça gostosamente no travesseiro e falar para Deus apenas: Senhor, boa noite, e fechar os olhos e dormir. O tempo não resolve. O tempo só endurece o barro. Só isso. Tudo na vida é uma escolha. Enquanto eu calei, envelhecer os meus ossos, apodrecendo pelos meus constantes gemidos todo dia. Pior do que o coronavírus é exatamente esse vírus que mata. O salário do pecado é o quê? A morte.
mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É Jesus. É Jesus, é Jesus. Pior do que o coronavírus. Está aí buscando até agora um antídoto, uma vacina. Mas para o pecado, para a culpa, para o remorso, somente a obra que Jesus realizou na cruz é o seu próprio sangue. A palavra diz que o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Não tem coisa melhor na vida do que viver assim, nessa paz, fazendo esse paralelo todinho dessa história. Os músicos vão cantar aquela música da Ana Paula Esperança agora. E eu queria que você guardasse no coração essa verdade. Em Lamentações, capítulo 3, o versículo número 5, ele diz assim, Lamentações, capítulo 3, verso 5. Ele me abre o coração e diz assim: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Ele ficou cercado de dor, fez-me habitar. Ele diz assim de uma forma tão triste, capítulo 3 de Lamentações, o verso 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Ele ficou cercado de dor. E quando você vê no capítulo 5 de Lamentações, o verso 7, capítulo 5, do verso 7 até o versículo 9, ele diz assim, Lamentações 5, de 7 a 9. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das nossas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Ele abre o coração e ele diz, estão vivendo assim. No capítulo 3 de Lamentações, o verso 7, Jeremias se viu isolado, cativo, e ele diz assim, capítulo 3, o verso 7. Jeremias, Lamentações 3, verso 7. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-se com grilhões de bronze. Aparentemente, ele se viu isolado, cativo, seu coração ferido, como no versículo 13 do capítulo 3. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. E por fim, ele viu a sua esperança em Deus se desvanecer. Lamentações 3, o verso 18. Então me disse, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. As lembranças de Jeremias se referem à destruição de Jerusalém. Mas quais são as suas lembranças amargas? Quais são as recordações do seu passado que te colocam medo do presente, de inseguro em relação ao futuro? Quais são as situações de pecado que Satanás te acusa até hoje, jogando sempre este pecado na sua cara, te humilhando? Quais as situações que tiram a sua vontade de sonhar? Quais são as situações que estão roubando de você
a graça de encher a sua vida de alento, de esperança. Altos, baixos, alegria, tristeza, esperança, desesperança, vitória, derrota, louvor, angústia. Quantas pessoas hoje estão amargas? Pessoas que ficaram viciadas na desgraça. Jeremias esteve assim. Mas em Lamentações 3, verso 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele chega à conclusão de que precisa desesperadamente se livrar das lembranças amargas que o perseguem. Para que isto acontecesse, ele precisa substituir as lembranças amargas por aquilo que pode trazer esperança. O Salmo 77. Salmo 77. Diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. Eu queria ter o tempo de ficar aqui com você, mas hoje, se Deus permitir, às 18 horas, eu quero continuar essa palavra. Mas eu quero ler novamente ao seu coração estes versos. Os músicos cheguem aqui à frente. Diz assim, Salmo 77, verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos seus prodígios. Hoje é o tempo de você trazer à memória o que Ele quer trazer: esperança. Alguém diz: a esperança é a última que morre. Não, a esperança é a primeira que nasce no meio da angústia.